O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Muito boa noite. Vamos dar início ao encerramento dos debates aqui da terceira edição do Flitabira, não do festival, porque amanhã é dia inteiro de programação infantil. Eu queria agradecer ao Instituto Cultural Vale, que, por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, possibilitou que acontecesse essa terceira edição aqui, com o patrocínio deles e com o apoio da Prefeitura de Itabira e da União Brasileira de Escritores. Antes, um agradecimento muito especial a toda essa minha equipe maravilhosa, são 45 pessoas. Muito obrigado a todos vocês. A esses autores maravilhosos que compuseram esse festival, uma salva de palmas. Vocês se levantem, por favor. Olhem para a plateia, que eles estão batendo palma para vocês, por favor. Levantou atrasado, Pedro? Ao Pedro Drummond, sempre um agradecimento. Um agradecimento muito especial ao Pedro Drummond e à família do Pedro, extensível aos seus irmãos. Essa generosidade imensa que você tem de permitir que a obra de Drummond seja divulgada, seja continuada eternamente. Itabira e todos nós nos agradecemos, especialmente. Também um beijo muito especial para o meu primo querido, João Cândido Portinari, onde está, aqui, parceiro querido, muito obrigado. São pessoas que nos honram, né, com essa qualidade de ética e generosidade, se tratando da obra dos seus ascendentes. Bem, hoje está cheio de surpresinho, podem preparar os corações. Queria primeiro convidar Ricardo Ramos Filho, presidente da União Brasileira de Escritores, para vir ao palco. Bom, boa noite a todos, outra vez, né? Aqui nestas Minas Gerais, nesta Itabira de Drummond, que me ensinou, ainda menino, que a vida é uma sucessão de pedras no caminho, Estado que tem na bandeira a questão da liberdade, ainda que tardia, eu vejo Juca Pato indo para as mãos de Conceição Evaristo. O prêmio esteve pouco em posse feminina. Vai agora para mãos pretas, tardiamente. Recentemente, foi dada a um indígena, Ailton Krenak, a uma cartunista trans, Laerte Coutinho. Parece haver certo desejo de reparação nos associados da UBE, União Brasileira de Escritores. Então, após termos vivido o pesadelo do governo passado, depois de ter tantos combates, com a certeza de que o anjo bom matou o anjo mau e jogou o seu corpo no rio, a gente se posta ante a intelectual do ano de 2023, Conceição Evaristo. As lindas mãos pretas da enorme escritora que fala por sua gente, seus irmãos, seu povo. Estas mãos recebem o prêmio Juca Pato. Muito justo. Viva o Juca Pato, viva o UBE, viva Flitabira, viva Conceição Evaristo.
troféu Juca Pato é uma réplica da personagem criada pelo jornalista Leles Vieira e eternizada pelo cartunista e ilustrador Belmonte. O prêmio foi criado pelo escritor Marcos Rey em 1962. Então, eu sou o padre Júlio Lancelotti, que recebi o prêmio Juca Pato, e este ano eu entrego para Conceição Evaristo. Parabéns, minha irmã, pela tua luta, pelo que você significa, vida e liberdade. Eu gostaria de chamar ao palco os diretores da UBE, Fernando Dezena e o José Carlos Sibila, para me ajudarem a entregar o prêmio para Conceição Evaristo. Conceição, vem. Tem mais, tem mais. Eu ia chamar o meu curador, querido amigo e criador de tudo isso que vocês estão vendo também, Sérgio Abranches. Para nos acompanhar nessa mesa, Lívia Santana Vaz. Todos os títulos dos debates, por sugestão da Simone, que deu Simone crédito, foram poemas de Drummond. Dessa forma, nos inspiraram a compor as mesas. Como surpresa também, eu queria convidar o palco para ler o poema Mãos Dadas. Uma pessoa que lê poemas toda sexta-feira, tantos e tantos anos. Cacai, por favor. Afonso. Ei. Afonso, nós esquecemos o buquê. Será dado, mas... Ah, pelo Cacai? Pode ser. Cacai, por favor, entrega o buquê. Pronto. O Cacai tem uma atividade que chama Poesia ao Cair da Tarde e vem nos brindando há anos e anos, todas as sexta-feiras, com suas leituras. Ele não é poeta, não, mas é quase. Queria que você lesse, por favor, o poema Mãos Dadas, não é, Cacai? Afonso e Sérgio, primeiro, muito obrigado por esse convite que me honra muito. Depois que, como aqui é um ambiente de escritor, de gente diferente, especialmente em homenagem à nossa Conceição, eu vou ler o poema que você pediu, mas vou fazer uma extravagância. Me permitem e me desculpem.
Eu vou ler até em homenagem ao Chico Buarque de Holanda, que o Fluminense acabou de ser campeão. O que me pediram é para ler O Sentimento do Mundo. E eu vou cantar em homenagem à Conceição a música Atrevidamente, Todo Sentimento. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo outra vez. Prometo te querer até o amor cair, doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Pedindo desculpa pelo atrevimento ao Sérgio e ao Afonso. Ao grande Drummond. Sentimento do mundo. Tem apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Mas estou cheio de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo, morto o plântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior às fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista. Só ele usa essa palavra. Que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Viva Drummond. Tem mais, viu? Passar a palavra para o Sérgio Abrantes agora. Obrigado. Obrigado. Eu quero saudar todas as pessoas que estão aqui nesse momento tão especial e aquelas que estão nos vendo pelo YouTube, ou nos verão. O Afonso fez esse gesto de amizade de me permitir estar nessa mesa tão honradamente ao lado de Conceição Evaristo e Lívia Santana Vaz. Duas mulheres extraordinárias que eu respeito muito, e exatamente por isso o meu único papel aqui é dar a elas o protagonismo que a elas pertence. De modo que eu vou passar a palavra para a Lívia, e depois ouviremos a Conceição. Obrigado. Eu quero me banhar nas águas do mar. Eu quero me banhar nas águas do mar. Eu quero me banhar nas águas de Oxum. Eu quero me banhar nas águas de Manjá. Enigene lelodô, Iemanjá, Acota pelede, Iaoromio. Enigene lelodô, Iemanjá, Acota pelede, Iaoromio. Enigene lelodô, Odoia.
Orai, Oxum. Eu canto para Oxum e para Iemanjá. Hoje é sábado, é dia das águas. E, para mim, Conceição Evaristo é essa água que acolhe, é essa confluência de amor. E é essa confluência de Oxum que vai desaguar nas águas de Iemanjá, que são águas de renovação. Uma honra estar aqui com a senhora hoje. Boa noite a todas, a todos e a todos. Não sei o que dizer. E aí a gente vai construindo ao longo, né, desse momento aqui o que é preciso dizer. Bom, eu estou profundamente emocionada, tem todo motivo, aliás, desde cedo, desde sempre. E a poesia é o lugar da emoção. A poesia é o lugar da emoção. E a emoção sempre me habitou, né? Tem não sei o que dizer. Eu vou falar tudo meio atropelado, até porque a memória não tem um tempo exato, né? Não tem um tempo cronológico. Então, eu quero agradecer esse prêmio, né? Essa condecoração, esse reconhecimento, e quero nem sei o que eu quero ser. Não sei o que eu quero ser. Eu acho que eu quero fazer uma retomada até esse momento que me coloca aqui. E aí a retomada desse momento que me coloca aqui, eu tenho vários agradecimentos. E as primeiras pessoas que eu tenho que agradecer é a minha família, né? É a minha família que, pobre, vivendo num estado de miserabilidade, nos dava poesia, através dos cânticos da minha mãe, das histórias de meus tios, de minhas tias. Eu sempre falo, eu não nasci rodeada de livros, mas eu nasci rodeada de palavras. E, ao mesmo tempo, também rodeada pelo silêncio, porque, ao ouvir tantas histórias, tinha que ter um momento de digestão de todas as histórias. E, então, o silêncio era também aquele momento de digestão. E escutar tantas histórias também me dava o desejo de um dia contar essas histórias. E toda essa acumulação também, de certa forma, me levava para a poesia. Talvez a criança seja um ser poético muito maior do que nós adultos, porque coisas que talvez a minha mãe vivesse com uma certa dificuldade, eu via poesia ali. E uma das coisas que mais me encantava, uma das cenas que mais me encantava, era quando a gente juntava as trouxas de roupa e ia lavar roupa no córrego. Quem conhece Belo Horizonte, é um córrego que tinha lá onde, bem para lá do Colégio dos Dominicanos, do Convento dos Dominicanos. E ver tanta água, você falou de água, né? E ver tanta água
me dava uma atração muito grande. Eu me lembro que minha família ficava lavando e eu brincando nas águas do córrego. E a gente ficava no córrego o tempo todo. Quando a minha mãe pendurava as roupas, até nas trepadeiras mesmo, ou punha no chão, eu achava muito bonito, muito bonito. E também as roupas penduradas no varais. Eu me lembro que a gente brincava, eu e minhas irmãs, e, claro, que minha mãe dizendo, né, cuidado para não sujar a roupa. Então, essas cenas do cotidiano, e talvez por isso tenha nascido também essa experiência ou essa busca pela escrevivência, porque é dessas cenas do cotidiano, um cotidiano que materialmente era um cotidiano muito pobre, mas essas cenas elas me provocavam uma emoção muito grande. Eu falo, a poesia me visitava e eu nem sabia. E foi, né? E a poesia foi e vai acontecendo. E então, eu preciso agradecer, né? Eu preciso agradecer não aquele estado de pobreza, mas eu preciso agradecer essa possibilidade, que eu não sei de onde, de transformar essa pobreza em poesia. E não estou fazendo aqui nenhuma apologia da pobreza, porque eu tive essa competência, ou essa sorte, ou esse não sei o quê. Mas a pobreza mata. A pobreza mata, então não tem aqui nenhuma apologia da pobreza. E, nesse processo todo, até chegar aqui, um espaço que eu tenho que defender e dizer até o final ao movimento social negro, ao movimento negro, ao movimento de mulheres, porque foi o primeiro lugar de recepção da minha poesia, dos meus textos. Quilomboje de São Paulo, que é um coletivo de escritores e de escritoras negras, que me permitiram, né, sair do ineditismo. A minha primeira publicação, em 90, é com Quilomboje. Então, agradecer ao movimento social negro, que foi meu primeiro lugar de recepção, às professoras e professores, principalmente professoras e professores do primeiro segmento, que levava meus textos, minhas poesias, para trabalhar em sala de aula. Quero agradecer publicamente um casal, amigos de professores que estão aqui, que me acompanharam desde o nascimento de Poncia Vicêncio. E o primeiro grande momento de Poncia Vicêncio é quando Poncia Vicêncio entra para o vestibular da Federal de Minas Gerais. Então, na pessoa desse casal que eu vou falar agora, eu quero agradecer todos os pesquisadores, pesquisadoras que têm trabalhado com a minha obra, porque a professora Constância Duarte e o professor Eduardo de Assis representam esses acadêmicos que foram... Levante. Que foram capazes de trabalhar não só com a minha autoria, mas com a autoria de escritores e de escritoras negras, de certa forma, rompendo com um paradigma acadêmico. Eu vou falar muito, tá, Lívia? A ideia é essa. Hoje eu vivi uma emoção muito grande, foi indo ao memorial do Carlos Drummond. Por quê? Teve um momento, foi muito nas vésperas de eu ir para o Rio de Janeiro, e aí nós tínhamos um grupo em Belo Horizonte, um grupo que não tinha nada. A única coisa que a gente tinha, ou muito que a gente tinha, era vontade de fazer e viver poesia. E Drummond era um dos poetas
mais ditos no grupo, cantados. E eu me lembro que, às vezes, a gente fazia uma brincadeira de falar o poema e não dizer de quem era. Então, não sei, a filha de Valdemar Eusébio não está aqui, mas Afonso conhece Valdemar Eusébio, então foi um momento também que nós vivemos com muita intensidade nas ruas de Belo Horizonte. Era um grupo anônimo, não éramos não éramos conhecidos nem nada, a gente vivia poesia, inclusive Henri Correia de Araújo, Macário, né, fazia parte do nosso grupo, Valdemar Pilates, que é um excelente músico, e Valdemar Eusébio, também um poeta, Gina, eu, e a gente recitava muito o Drummond, como recitava Vinícius de Moraes, entende? E as nossas próprias criações, né? Então, essa oportunidade de viver a poesia foi muito... E aí, hoje, indo ao memorial, eu me emocionei muito, e aí trago um relato muito pessoal, mas é um relato que está presente na minha formação também, de uma maneira talvez incompreensível, mas é uma maneira também que me coloca nessa cena hoje. Quando eu chego no memorial, uma das primeiras fotos que eu vejo é de Drummond com Otto Lara Rezende. E a minha família trabalhou para Otto Lara Rezende. Quando chegou o momento da minha mãe teve um acidente lá, e aos 60 anos, e ela viveu com isso até os 99 anos, bem recentemente. E aí, naquele tempo, empregada doméstica não tinha carteira de identidade, não tinha garantia alguma. Então, quando nós precisamos de buscar uma garantia para minha mãe, era preciso que ex-patrões dessem uma declaração de que minha mãe tinha trabalhado na casa deles. E aí eu já não me lembro se foi a filha de Otto Lara Rezende ou a neta de Otto Lara Rezende que redigiu um documento que a minha mãe tinha trabalhado com eles. Quando a gente vai para outra sala, nós encontramos um livro que Henriqueta Lisboa dá, né, para o Drummond. E a minha família, a minha mãe, inclusive a minha irmã mais velha, era afilhada de João Lisboa, pai de Henriqueta Lisboa e de Alaíde Lisboa de Oliveira, né? E Alaíde Lisboa de Oliveira, com o livro A Bonequinha Preta, o Bonequinho Doce, e um registro da minha infância, porque lá na escola, Barão do Rio Branco, quem é de Belo Horizonte conhece, eu dancei de bonequinha preta. Eu tinha meus 7 para 8 anos. Eu me sentia boneca, né? Me sentia boneca. E, então, encontrar essa lembrança é uma lembrança que eu tenho falado também. Talvez esse gênero da literatura me habita a partir de minha mãe, de minhas tias, que trabalham em casa de escritores. E aí a gente tem dito muito, né, que o futuro é ancestral. Eu imagino minha mãe, minha tia, minhas primas, minha outra tia também trabalhou na casa de Teovina Viana, a que vai instituir o curso de biblioteconomia em Belo Horizonte, e foi diretora da Biblioteca Pública, aquela que tem ali na Praça da Liberdade. A minha tia trabalhava com ela, com a dona Etelvina Viana, eram 3 irmãs, Etelvina, Santinha e Maria Helena, e, num dado momento, a dona Etelvina vai ser diretora da Biblioteca Pública de Minas Gerais e chama a minha tia para trabalhar nessa biblioteca,
Uma parte da manhã, minha tia trabalhava com Dona Etelvina, e na parte da tarde ela era aquela pessoa que ficava ali na biblioteca recolhendo a bolsa de quem entra e de quem saía. E há, inclusive, uma grande possibilidade daqueles momentos que eu ia na biblioteca eu ter cruzado com Maria Valéria Rezende, porque o avô de Maria Valéria trabalhava no Palácio da Liberdade e a Valéria, quando ia de férias para Belo Horizonte, ficava na biblioteca. Então, ela lembra da minha tia, porque, às vezes, o avô custava chegar e ela ficava em pé ao lado da minha tia. E, nesse momento, eu falo, eu ganho uma biblioteca. Eu pegava o livro, li, vinha para a Praça da Liberdade, ficava ali na Praça da Liberdade, um afã de ler muito grande, lia, voltava, entregava o livro e pegava outro livro e ia para casa. Eu gosto de dizer essas histórias para afirmar o que nós temos dito, né? O nosso futuro é ancestral. Eu tenho certeza que meus avós, meu avô, nessa região de Pedro Leopoldo, dizia... Meu avô nasceu na lei de ventre livre já. Ele dizia, na minha família ainda vai ter médico e professora. Médico ainda não tem, mas professora temos várias, inclusive secretária de Educação, que foi a Macaé, Evaristo. Essas histórias me compõem, essas histórias são minhas, essas histórias se misturam e me dão e me colocam, me formam para uma intelectualidade que nasce nos vãos da vida, nasce do nosso cotidiano. Então, a nossa experiência, o nosso cotidiano, é que me possibilita a pensar, a propor o mundo, a criticar o mundo, a pensar que o mundo e que a vida poderia e tem que ser de outra forma. Então, antes de tudo, esse prêmio que eu recebo hoje confirma para mim que essa possibilidade de criação, essa possibilidade crítica, né? Esse buscar o que tem de mais profundo, o que tem de melhor na vida, o que tem de mais crítico na vida, pode nascer da prática, né? Depois, lógico, né? Fui fazer minha graduação em literatura, meu mestrado em literatura, meu doutorado é literatura. Então, a academia, o espaço do saber formal, me chega e me forma muito, mas eu tenho certeza que é essa sensibilidade nascida na precariedade, essa sensibilidade, esse lugar da precariedade que me fez e não me faz hoje, porque eu também teria de estar aqui contando uma história de miserabilidade que eu já venci. Mas é esse estado de precariedade que está intimamente ligada a um processo, ao meu processo de criação. É de lá que eu retiro o sumo, a potência e a coragem e até me achar no direito de estar aqui.
Conceição, a gente fica emocionada, né? Pensando nas águas mais uma vez, né? Nesse movimento das águas, nessa delicadeza, mas ao mesmo tempo nessa força que a água tem. Eu costumo dizer que nós somos como água infiltrada. Por mais que os veios sejam finos e ainda supostamente fracos, quanto mais esses veios de água se infiltram na estrutura densa, é que eles ganham força também para minar essa estrutura. Eu estou falando da estrutura racista, né? E a água é teimosa, a água tem coragem, a água tem ousadia. Então, a água sempre vai achar os caminhos, né? Seja contornando, seja perfurando. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, pensando em poemas da recordação e outros movimentos, nos movimentos das águas, que também muitas vezes são os movimentos de encher, mas de secar quando é preciso para encher de novo, né? De que modo é que a gente dialoga com Drummond, com os poemas da recordação? Eu esqueci, como eu falei, eu estou nesse vai e volta. Eu queria oferecer esse prêmio Juca Pato às mulheres quilombolas que eu visitei ontem ou anteontem. Do quilombo de Santo Antônio e do outro quilombo da cidade que eu não conheci. Esse prêmio ele carrega toda uma ancestralidade em que essas mulheres estão presentes. Então, não é meu, é nosso. Este é um poema que eu fiz, né, cometi a audácia de fazer, está em Poemas da Recordação e Outros Movimentos, da editora Malê. Essa é a 6ª edição, estou enxergando, 2021, 6ª edição. No meio do caminho, deslizantes águas. Ao Drummond, com licença, pois sei das pedras e também das águas das Gerais. Da advertência de Carlos, faço mouco meus ouvidos e sigo com lágrimas águas, contornando a tamanha extensão da pedra. E tantas são as deslizantes águas, e são tantas as águas deslizantes, e deslizantes são as tantas águas, e águas as deslizantes são tantas, que nas bordas da áspera rocha encontro um escorregadio, limo caminho. Tenho passagem. Sigo a Senhora das Águas Serenas, a Senhora dos Prantos Profundos. Sigo os passos, passo a passo, e fundo outro caminho. Sigo os passos, passos a passos. Sigo e passo. As águas passam e as pedras ficam. Lembrei desse trechinho do poema Sentimento do Mundo, né, Conceição? Quando ele diz assim: minhas lembranças escorrem, né, as águas deslizantes que escorrem dos nossos olhares, e que são águas também de renovação, como eu falei, e traz o corpo transige na confluência do amor. E aí, no finalzinho, ele vai dizer assim:
Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e da microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Esse amanhecer, mais noite que a noite. E como é que se consegue anoitecer, se é que se anoitece nos olhos das mulheres? E como se consegue adormecer nos olhos das mulheres? A noite não adormece nos olhos das mulheres. Em memória a Beatriz Nascimento. Aliás, Beatriz Nascimento é uma pessoa que eu também... Ela está aqui no Prêmio Gil Capato. Beatriz Nascimento, a historiadora mineira, a primeira historiadora a estudar quilombos, historiadora, estou me dizendo, a primeira mulher historiadora a estudar quilombos. E Beatriz foi vítima, né, de feminicídio lá em Belo Horizonte. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília, atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde ainás, nizingas, nangambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue, mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Rosinha, vem cá. Você quer falar? Fala com ela, Rosinha. É lindo. Boa noite a todos. Conceição, não, fala isso primeiro. Eu vim em nome da nossa comunidade, o pessoal teve aí durante o dia, mas foram embora e eu fiquei. Para te entregar, esse aqui é o tapetinho que a Tita mandou para você. A nossa tia de 99 anos que faz. E esse aqui é o fuxico, que eu falei com você que eu sou fuxiqueira. Aí eu trouxe para você também, para você lembrar, não esquecer de nós.
E, mais uma vez, foi uma emoção muito grande recebê-la no nosso quilombo. Volte sempre. Pode falar? Pode falar? Pois é. Foi uma emoção muito grande encontrar com a Dona Rosinha no quilombo. Por quê? Ela realiza aquilo que a gente vem sempre dizendo. O exercício da leitura e o exercício da escrita tem que ser compreendido como direito nosso, o direito de todas as pessoas. E eu estou aqui pensando no direito à literatura de Antônio Cândido. E aí, a Dona Rosinha tem uma infinidade de escrita, cartas, poemas e segredos, não dela, né? Do que contam para ela, porque eu falo com ela. Na verdade, o escritor, a escritora, é um grande fofoqueiro. E ela diz ainda, fuxiqueiro, porque a gente escuta, e eu sou danada, né? Eu fico escutando histórias dos outros para contar depois. E a Dona Rosinha tem várias histórias que ela escutou de uma amiga, e a amiga, um dia, vai à casa dela, pega os escritos dela e põe fogo, porque não quer que esse segredo seja revelado, mas ela já criamos aqui uma cumplicidade que ela vai contar para mim. Mas o melhor disso tudo é que a Fli Itabira está assumindo um compromisso de ano que vem, o livro dela vai ser lançado aqui. E eu, toda metida, quando ela falou, eu falei, eu quero fazer o prefácio. Não dei nem tempo dela dizer não. Então, gente, muito obrigado. E foi muito bacana estar participando do FLI. O ano passado não deu para participar. E é muito bacana, estou muito emocionada. Essa semana foi só emoções. Eu falei com ela que eu estou com um probleminha, que meu coração saiu fora do lugar, mas esses dias voltou correndo. Tem uma narrativa que fala também que o fuxico vem também de criações de mulheres escravizadas com sobra de tecidos. Elas construíam, né? Construiu o próprio fuxico. Que seja. E aí, pensando no Drummond, os 2 primeiros versos do poema, né, Sentimento do Mundo, me chamam muita atenção quando diz, né, tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Eu acho que esse é um sentimento das pessoas que escrevem, né? Sentem 2 mãos, e aí eu penso também na palavra, né? Que a palavra não dá conta de dizer o mundo, não dá conta de dizer o sentimento do mundo. E, quando eu li esses versos, eu me lembro de uma cena que eu assisti no Morro de São Carlos, lá na FLI Araxá. Eu falei sobre essa cena e falo sobre essa cena porque é uma cena, eu tenho repetido muito essa cena, até no exercício de pensar como escrever essa cena. E outro dia eu falei nessa cena e depois eu encontrei com uma pessoa que disse, eu já consegui escrever essa cena. Então,
é uma convocação também para quem é dominado pelo exercício da escrita, é dominado pelo sentimento do mundo e só tem duas mãos e mais quer se lançar, né? Quer ter essa pretensão de escrever o mundo, de escrever a vida. Essa cena eu assisti antes de 2006 e ela me persegue ainda porque eu não dou conta de escrevê-la. Eu saía da escola que eu trabalhava no Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro, e tinha um rapaz, um homem negro, aquele menino deveria ter, no máximo, os teus 19 a 20 anos, e era um menino que era sentinela do tráfico. E ele estava em pé, numa postura muito digna, ereto, com uma metralhadora atravessada no peito. E veio ele em pé, sério, comprometido, né, com o que ele estava fazendo naquele momento. E veio na direção dele uma mulher, também uma mulher negra, uma menina muito jovem, que deveria ter a idade dele, de 19 a 20 anos, e ela vinha com uma criança que deveria ter uns 3 ou 4 anos. E ela veio caminhando na direção do rapaz. Quando ela se aproxima, o rapaz abaixa, joga a metralhadora para trás e abraça a criança. E a mulher ali feliz. Eu olhei aquela cena, e aquela cena está desenhada para mim até hoje, me emociona muito. Como escrever essa cena? Eu não posso escrever essa cena como uma cena de violência. Para mim, aquela cena ela se transforma numa cena de afeto muito grande. Eu tenho apenas 2 mãos. Como escrever essa cena? E tudo se mistura e eu vejo ali uma cena da Santíssima Trindade. É um trio que está ali, pai, filho e mãe. Tem a metralhadora, tem aquela cena que, de uma hora para outra, que é uma cena de ternura, de afeto, insisto, de Santíssima Trindade, mas aquela cena de uma hora para outra, se chega um grupo inimigo, se chega a polícia, há uma mudança radical. Então, é isso. Como escrever essa cena? Eu não consigo escrever essa cena. Eu falo sempre nessa cena para ver se eu consigo maturar a palavra, né, e ajeitar o sentimento ali. E como escrever, né? Eu só tenho 2 mãos e toda uma confusão. Acho que eu vou te interromper um pouquinho, Sérgio, desculpa, que eu acho que agora já dá para fazer a surpresa. Mais surpresa? Mais surpresa. Né, Eliana? Nós temos outra surpresa, coordenada pelo Marco Lobo e os nossos 3 violeiros do Festival Literário de Viola Caipira. Extraordinários violeiros que vão te homenagear. São extraordinários violeiros que vão te homenagear.
Esse é um prêmio para uma mulher negra. Uma mulher negra tem a palavra, mas o corpo dela é uma história inteira. Conceição diz que gostaria de saber dançar, porque a dança precisa